Fala pessoal, bem-vindos ao seu canal Fazer o Quê? Eu sou o Gilberto Polyworks e a gente vai fazer um novo vídeo hoje. O assunto é verdade. Verdade ou verdades? Fica de olho aí, sem mais delongas, após a vinheta voltamos aqui com você. Não saia daí, já dá seu like e bora pro vídeo. Isso aí, pessoal, o assunto de hoje, verdade ou verdades? Existem algumas coisas que são, digamos, imutáveis. A natureza nos impõe. Então, por exemplo, a gravidade é uma coisa imutável. Se você jogar uma pedra para cima, ela vai subir, vai perder a força e vai cair. Não dá para mudar isso, né? Não em condições tradicionais. Qualquer pessoa que pegar uma pedra no chão vai jogar para cima e a pedra vai cair, exceto que ela não esteja no chão, esteja lá em cima, na estratosfera, no espaço sideral, enfim, onde a gravidade é menor, tá? Longe do núcleo do nosso planeta. Mas aqui a nossa verdade, né, a nossa realidade é essa. Então temos algo que é real, palpável, né, tangível. As realidades estão amarradas em verdades. Coisas, fatos que acontecem, eles têm um histórico ali, um registro, né? Quando esse registro é escrito, mostrado de maneira obscura, de maneira incompleta, ele pode não transmitir a realidade, logo ele pode ter uma verdade distorcida. Tá? Então, o que é a verdade? A verdade é a coisa como ela é realmente. E a gente só pode entender a coisa como ela é realmente de duas formas: vendo, provando, questionando e comprovando. Tá? Então, tudo que vocês virem é passivo sim de contestação, de questionamento, porque o questionamento é que leva à comprovação, constatação. Você pega um fato, coloca um questionamento, e daquele questionamento vão começar a reunir detalhes deste fato para compor a realidade do fato, certo? Alguns fatos podem ser comprovados por meio de testemunhas, por meio de vídeo, por meio de documentos, por meios de relatos de pessoas, né? E isso tudo deve ser aí medido, deve ser analisado. E claro, se as informações forem coerentes, a gente pode chegar na verdade, tá? Existem coisas que são claras e evidentes. Você pega uma filmagem e vê uma determinada coisa, né? E é muito mais plausível que você entenda aquilo como um fato que ocorreu. Porém, muita gente tem o talento de distorcer essas coisas. Então, fiquem muito atentos, analisem muito bem tudo que vocês veem, ouvem e leem, ok? Por que eu estou falando isso, gente? Chegamos num ponto, num estágio no nosso país em que usam as informações para enganar muita gente, justamente pelo fato das pessoas terem preguiça, não terem aquele ânimo, aquela força de vontade de questionar, de cavar. Olha, na primeira vez que leu aquilo, acha que aquilo é fato, é verdade. Não, gente, não caiam nessa. Notícias, mensagens, áudios, vídeos, tudo hoje pode ser maquiado, distorcido através de meios digitais. Então, questionem sempre, analisem sempre o contexto. Notem os personagens que aparecem no vídeo, no documento, notem as informações, se tem uma origem oficial, se isso tem uma publicação, quem é o autor da publicação, se a data condiz com a data que está sendo sugerida ali, enfim, qual o propósito daquilo, se aquilo que está sendo mostrado para você condiz. Questione, 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 até você ver que todos os seus questionamentos têm respostas e aquelas respostas são lineares, tá? Aquelas respostas, elas batem umas com as outras, são coerentes, ok? Nunca se esqueçam disso. A verdade sempre vai estar do lado de quem fala. A mentira é um caminho eficaz e rápido para se chegar a um objetivo, mas sempre a mentira será quebrada pela verdade dos fatos num dado momento, certo?
sempre que tiver alguém questionando, essa verdade virá à tona e haverão as provas para derrubar aquela mentira que foi usada para atingir qualquer objetivo que seja. Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou pegar aqui como exemplo, em relação a verdades ou verdades, verificar, checar, né? Uma notícia que passou a semana passada, hoje é dia 27/3/2023, e algumas pessoas que eu conheço, que são mais aí de esquerda, vieram com essa notícia falando que o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é do PL, teria feito aí uma coleta de assinaturas para tentar protocolar uma proposta de emenda constitucional que extinguiria o Ministério Público Federal, os tribunais de trabalho, que favoreceria ao trabalho escravo e coisas do gênero. Então a gente vê que eles tentam imputar, vamos tentar ver aqui, né? Primeiro, o contexto, né? Então eu coloquei aqui para vocês, para verificar se a notícia é fato, fake ou distorcida, primeiro, leia a manchete e o conteúdo todo, porque a manchete às vezes dá uma ideia falsa e no conteúdo você consegue entender os detalhes daquilo. Então vejam aí, aqui, ó, Minas 1, Diário do Centro do Mundo, Jornal O Tempo, Carta Capital, vários sites noticiaram isso, sites de notícia, e provavelmente nos jornais impressos também eles devem ter colocado isso, tá? Deputado quer o fim dos tribunais e órgãos de combate aí vamos ler o final aqui, ó. Combate ao trabalho escravo. A herdeira da família real portuguesa colheu 66 assinaturas, sendo a maioria de deputados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde foram flagrados os casos mais emblemáticos de prática criminosa. Aí ele coloca aqui, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança tem trabalhos para aprovar no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que extingue o Ministério Público do Trabalho e todas as cortes de justiça do trabalho, como as varas do trabalho, os tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, etc. Dessa forma, entre outras coisas, o Congresso acabaria com a fiscalização e dificultaria a punição e exploração legal do trabalho, tá? Então, tem mais detalhes, leiam com calma aí no site do trabalho de vocês para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Mas por aqui a gente vê que eles colocam como príncipe, que eles colocam que é herdeiro da família real portuguesa. São detalhes irrelevantes em relação à importância do tema, né? Mas qual é a ideia de formar isso daqui? Um herdeiro da família real nunca trabalhou, então ele não sabe o que é trabalho escravo, né? Os deputados são de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde foram flagrados os casos de prática criminosa. Tá, vamos apurar isso. Tem outras notícias iguais? Tem, olha lá, Folha de São Paulo. Não, peraí. O Príncipe do Brasil, olha lá, eles colocam como príncipe. O próprio deputado, ele não se diz príncipe, porque não existe mais monarquia no Brasil. Mas eles colocam isso de uma forma jocosa, né? Uma forma irônica. Isso demonstra que o jornalista que fez, ele tem algum viés, ele não está concentrado no fato em si, mas ele quer te transmitir uma ideia, né? Então, se vocês forem ler, ele fala, olha lá, a mesma coisa, conseguiu assinaturas, a maioria do Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aprovação de proposta de emenda constitucional para acabar com o MPT. Acabar. Vamos entender então como a gente apura isso. Primeiro, segundo aqui, o que eu indico, leia a manchete toda. Eu já li, porque eu apurei isso a semana passada, tá? Analise a razoabilidade, lógica ou contexto. Vamos ver o que é a razoabilidade, o que está dentro do razoável, né? O deputado é uma figura pública, ele depende de votos. Então, quando você depende de votos, se você faz uma coisa que é ruim para uma camada da sociedade, você perde votos, né? Então, por que alguém faria uma coisa que é ruim para a sociedade, a não ser que tenha interesses por trás? Mas você está falando que ele é o santinho, que ele é o anjinho, que ele não pode ter uma ação negativa? Pode, mas vamos ver aqui o lastro da verdade, tá? Então,
num primeiro olhar, se ele precisa de votos, e ele provavelmente vai precisar de votos para a próxima legislatura, porque o mandato dele termina agora, 2023, né? 1, 2, 3, 4, então já vai terminar a legislatura dele. Ele vai precisar de votos se ele quiser se reeleger na próxima eleição de deputado federal, né? Então, não é vantagem para ele fazer coisas que prejudiquem o seu eleitorado. Primeiro ponto é esse, tá? Segunda coisa, a maior parte do eleitorado são de pessoas que trabalham. Então, se ele faz alguma coisa para tirar direitos das pessoas que trabalham, ele já está marcado como um cara que não recebe mais voto de ninguém, tá? Segundo ponto é a tendenciosidade. Para que usar termos jocosos aqui na manchete se o cara só tem a intenção de noticiar os fatos, né? Por que ele quer comentar que a maioria é de um estado ou de outro, se todos são parlamentares? O trabalho dos parlamentares é votar. Tendo isso em vista, eu vou na fonte primária. Ah, outra coisa, né? Verifique se aprova os documentos ou meios de consulta da fonte primária. Aqui nas matérias, gente, se vocês olharem, ó, eu tenho texto, a manchete, o subtítulo, né, o cabeçalho da notícia, e aqui eu tenho o corpo da matéria, com a foto do deputado, né, e mais texto. Mas tem algum print de documento com o texto dessa proposta? Não tem, ó. Tem algum link para você clicar e ler o conteúdo da proposta? Também não tem, ó. Tá vendo? Aqui chegou no fim da página, que já é outra notícia, tá? É do mesmo site, mas já é outra notícia. Ah, mas nos outros devem ter, vamos ver? Então, vamos lá. Vou voltar aqui na página principal da pesquisa, né? Ó, vamos pegar o jornal Opção aqui, ó. Ah, não, acho que é a mesma matéria. Vamos lá. Vamos outra aqui, ó. Minas 1. É a mesma matéria em outro jornal, quase com os mesmos termos, mas vejam só. Tem alguma foto de documento com a proposta? Não. Tem algum link para clicar para ir? Ó, não tem. Não tem nada azulzinho aqui. Quando tem um texto em azulzinho com grifado embaixo, é um link. Você clica e vai para alguma página para ler, certo? Muito bem. Aqui você tem uma matéria um pouco maior, tem um conteúdo maior, mas não tem uma foto de documento, não tem um link para lugar nenhum que tenha o conteúdo disso. Como eu vou saber se o que o jornalista está falando realmente é condizente com a realidade? Eu vou na fonte primária. Se é uma proposta de emenda constitucional, tem que estar protocolada aqui. Tá? Então, como eu faço? Eu venho aqui na página câmara.leg.br, clico aqui em deputados, quem são, procuro pelo nome do deputado, né? Ó, Luiz Felipe, dou um buscar e ele vai me trazer o site. E como é que eu faço para ver o que ele fez? Propostas legislativas. Eu clico em cima desse número aqui, ó, tá vendo que virou mãozinha? É o link. Era isso que tinha que ter nas notícias para eu ler. Não tem. Olhando aqui, ele tem várias propostas, 119 propostas. Dessas 119, eu tenho que saber qual é proposta de emenda constitucional. Então, ó, emenda de plenário, emenda na comissão, instalação, projeto de decreto legislativo, normativo, projeto de lei, proposta de emenda à Constituição, proposta de emenda. O que já foi protocolado está aqui. 1, 2, 3, 4. Não tem mais propostas desse deputado no ano de 2023. E nos demais anos, como eu vejo? Está aqui, ó. Eu venho aqui, clico em cima do ano, vai aparecer de 2023. Ah, mas eu não quero só de 2023. Eu fecho 2023, vão aparecer os outros anos, tá? Então, tem 4 desse ano, 2 do ano de 2022 e uma para cada ano anterior. Tá? Eu já li. Pessoal,
não tem nada acerca de direito trabalhista. Querem conferir comigo? Rapidamente, ó. 2023. Deixa eu ver aqui se aparecem todos. Ó, tem todos aqui, ó. 2023 tem um para estabelecer parâmetros para concessão de indulto. O outro dispõe sobre autorização prévia do Congresso para operações de crédito em instituições financeiras. Não é o caso de coisa trabalhista, né, de tribunal trabalhista. Dispor sobre imunidade tributária, não tem nada a ver com direito trabalhista. Estabelecer competências ao Congresso para autorizar operações de crédito para instituições financeiras, não tem nada a ver com a justiça trabalhista. Esse daqui já do ano passado, ó. Alteram para dispor sobre a eleição dos órgãos diretivos dos tribunais de justiça. Vamos ver se é isso? Ah, eu quero ler a PEC aqui, ó. Olha lá, tem informação aqui. Tá? Então aqui ele fala... apresenta a proposta de emenda à Constituição pelo deputado Cristiano, que dá para ver o teor inteiro, mas não fala da justiça trabalhista, nomeação de pessoas para a justiça, ó, tá vendo? Eleição dos órgãos diretivos, ou seja, diretorias de tribunais de justiça, e não necessariamente da justiça trabalhista. Vamos voltar lá. De 2021, altera o inciso da emenda constitucional 109 de 2001, tá? Não fala nada de direito trabalhista. E a 7 de 2027 altera o sistema tributário nacional. Gente, aqui vocês podem ler, acompanhar e vejam que legal, tá? Se vocês fizerem um login aqui em cima, clicando, cria uma conta no site da Câmara, você pode acompanhar todas ou qualquer uma dessas propostas aqui, ó, adicionar em minhas proposições. Minhas não é do deputado, minhas é a que você assinalar. Isso faz parte da lei de acesso à informação, tá? E você pode acompanhar por e-mail. Então, cada vez que tramitar isso, que mudar, né? Vai para uma comissão tal, depois já foi aprovado, não, foi rejeitado, vai voltar para a comissão tal, você vai recebendo o acompanhamento por e-mail. Então, você pode acompanhar o que você quiser aqui dos nossos parlamentares, tá? Isso é importante frisar. Mas não consta aqui. Ué, mas então como é que o jornalista conseguiu os dados, né? Como ele sabe disso? Se não está publicado em lugar nenhum. Muito bem, gente, olha, é muito fácil. Vocês vêm aqui na página principal do deputado, que foi o que eu fiz, tá? Vocês podem mandar um e-mail lá para o gabinete dele e podem ligar, que eu acho que é muito mais fácil. Antigamente, há uns 20, 30 anos atrás aí, você ligava e deixava o seu salário de interurbano. Era cara a ligação interurbana. Hoje não. Hoje você liga para qualquer estado, geralmente isso já é incluso no seu pacote de voz. Então, não sai caro fazer um interurbano lá, né, pelo celular. Tá? Eu liguei, falei com a assessora e vamos ver aqui agora o que a assessora me deu. Ela me explicou a respeito dessa PEC e o deputado também deixa explicações a respeito dessa PEC, tá? E eu quero que vocês vejam que existe um material, ela me passou pelo meu WhatsApp mesmo, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como os dados reais dessa PEC. Foi isso, bem provavelmente, que o deputado leu. Então, vamos lá. Essa PEC, ela tem 5 pontos para modernização da justiça. É a proposta dele, tá? Então, vamos lá para saber quais são esses pontos. Justiça do trabalho. Ok, ele fala justiça do trabalho. Então, vamos lá. Propõe transferir a estrutura da Justiça do Trabalho, incluindo o Ministério Público, para a esfera da justiça comum. A ideia é que juízes e promotores que atuam exclusivamente com questões trabalhistas possam contribuir com projetos de outras áreas e vice-versa. Está escrito extinguir? Não. Está escrito terminar, encerrar? Não. Está escrito bloquear? Não. Está escrito
enfim. Aqui ele não fala de destruir, não fala de desconstruir, ele fala transferir. A justiça do trabalho vai passar a ser parte da justiça comum, como, por exemplo, vamos imaginar que fosse na área da saúde, e você tem um problema de saúde, pode ir a uma clínica ou pode ir a um hospital, tá? Então, quando você tem ali um problema de trabalho, você vai hoje à justiça do trabalho. Quando a gente tem um problema de saúde, você vai a uma clínica, mas poderia ir a um hospital. Ah, mas e se eu precisar operar, que é o caso de entrar com uma ação? Hoje, se você fosse entrar com uma ação, teria que ser na Justiça do Trabalho, tá? Mas na Justiça, se fosse, por exemplo, um problema de saúde, seria como operar numa clínica. Todo mundo sabe que operar numa clínica é mais arriscado, porque a clínica não está com todo o aparato hospitalar disponível. Então é melhor operar num hospital que tem todo o corpo médico presente. Da mesma forma, a ideia é transferida para o âmbito do trabalho. É muito melhor você unificar essas estruturas, né? Para que você vai ter Ministério Público de Justiça, Ministério Público do Trabalho? Para que você vai ter Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho? Para que você vai ter Justiça Comum, Justiça do Trabalho? Junta tudo, porque são mais juízes trabalhando em mais coisas. E, óbvio, teria que contratar também mais pessoas para melhorar o nosso trabalho de justiça, tá? Esta é a real proposta. Não é extinguir, é transferir. Ministros do STF sugerem que para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal indicado, tenha que ser juiz de carreira e cumpra um mandato de 10 anos sem recondução. Então, quer dizer, hoje o cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal, tipo aquele careca que a gente já conhece, é vitalício até os 75 anos. Ele propõe que não, que esse cargo seja de 10 anos e o cara não pode ser reconduzido, não pode voltar para mais 10 anos, tá? Tem que eleger outro, tem que nomear outro, perdão. 4. Outra parte dessa proposta de emenda constitucional seria criar a Autoridade Nacional Eleitoral. Então, quer dizer, aí você teria como extinguir a justiça tribunal, a justiça eleitoral. Não a justiça, perdão, o tribunal eleitoral. A justiça seria justiça comum. Então, causas eleitorais também seriam julgados pelo mesmo judiciário. Ah, mas então eu vou colocar minha causa trabalhista para um juiz que não é trabalhista? Não, meu Deus do céu. Numa empresa, você fabrica móveis. Então, você não tem só pessoas que entendem de móveis. Da mesma forma que no judiciário, você não tem só um tipo de causa. Você tem várias pessoas para fazer coisas diferentes. O tribunal, que é uma coisa só, é a justiça. Não importa se ela é do trabalho, se ela é da beleza, se ela é da saúde, se ela é tributária, se ela é constitucional. Não importa, é justiça. Os códigos mudam? Sim, os códigos mudam. Mas os especialistas vão estar numa estrutura única. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça vai ter as varas do trabalho. O Tribunal de Justiça vai ter as varas da Justiça Tributária, da Justiça Civil, da Justiça Penal, da Justiça Criminal, da Justiça Trabalhista, da Justiça Eleitoral e assim vai. Essa é a real proposta do deputado. E aqui também tem o depoimento do deputado. Eu vou botar aqui qualquer coisa, se não der eu sincronizo o áudio na edição para vocês, tá? O que estão falando sobre a PEC da modernização da justiça é fake news total. É mentira que a PEC ela acaba com a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, com os direitos trabalhistas, ela não toca nesse assunto. Também não elimina a capacidade de um promotor ou de um juiz de fiscalizar para avaliar se existe trabalho escravo ou análogo escravo. Nada disso. Vamos aos fatos. O que a emenda constitucional faz, ela consolida o que hoje é uma prática separada, que é a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, incorpora tudo isso no Judiciário.
Isso significa o quê? Que todos os juízes e promotores vão poder trabalhar em questões trabalhistas. Ela amplia até a capacidade de atendimento de questões trabalhistas pelo judiciário. Agora você deve estar se perguntando o porquê fazer isso. Bom, a questão é o porquê que está separado. Porque a lei é a lei, todos têm que obedecer à lei. E todo juiz tem que obedecer à lei e defender a lei. Não temos que criar aqui castas de juízes e promotores separados para tratarem de alguns assuntos, considerando que alguns assuntos são mais especialistas ou são melhores do que outros. Juízes e promotores têm que aplicar a lei e não ter que criar especificações e também castas que são diferenciadas ou melhores do que aquilo que eles julgam como sendo comum. A gente tem que incorporar para dar mais agilidade ao poder judiciário. Muito bem, gente. Então, eu acho que fica claro aí para vocês como que a gente apura as verdades, tá? Leiam, se interem, procurem as fontes primárias e assim a gente vai conseguir melhorar a mentalidade do nosso povo, tá? Grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Pessoal, recadinho rápido aí antes de terminar o vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar seu like aí, dá aquela moralzinha pra gente. A gente tá começando no canal, dá aquela forcinha pra gente aí levar essa informação para mais pessoas, tá? Comenta aqui embaixo se você sabia que todas as propostas aí dos parlamentares da Câmara Federal podem ter um alerta aí no seu próprio e-mail. Você pode acompanhar diretamente lá no site da Câmara o que o deputado que você votou, que veio bater e pedir aquele votinho lá pra você, né, na época das eleições, e depois você nunca mais viu o mais gordo, vai lá, segue ele, vê o que ele está fazendo, e você recebe as informações pelo seu e-mail, tá? Se essa informação for útil para você, contribua com a gente, dá aquela forcinha aí, aquele Pix, tá? Eu vou colocar o Pix aí, então contribui com a gente aí, qualquer valor ajuda a gente a manter esse trabalho que te esclarece, que te informa e que melhora aí a qualidade do serviço público no nosso país, tá? Ajuda a gente a melhorar a nossa vida, aí, a minha, a sua e a vida de todo mundo. Muito obrigado a todos e até a próxima.